Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 2 de junho de 2026, uma terça-feira. Estamos aqui com o Rodrigo Leonardi, da diretora da Agência Espacial Brasileira. E então a gente vai estar batendo um papo sobre o Programa Aeroespacial Brasileiro e também assim um destaque maior a questão do programa Artemis, que o Brasil ele é signatário, né, é um dos acordos, né, no contexto do programa Artemis. Então a gente fica feliz por Rodrigo ele ter aceito o convite de estar conosco aqui para falar um pouco aí sobre a experiência dele. E destacando que, assim, eu tenho visto, tenho acompanhado o trabalho de Rodrigo, que tem tido várias reuniões de articulação, né, desse grupo, que tem hoje tem vários signatários, né, vários países, vários programas espaciais que são signatários do programa. E então o Rodrigo vai poder falar sobre a participação brasileira no Acordo Artemis, tá certo? Eu vou fechar aqui alguns microfones aqui que estão abertos aqui, deixar só o microfone do Rodrigo ativo aqui. Então, Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo aí. E puder fazer uma apresentação aí breve da sua formação aí, a gente agradece, porque muita gente não conhece assim o seu histórico, né? Eu acompanho assim o seu trabalho na Agência Espacial há um certo tempo. Você não começou como diretor, né? E então, assim, para você contar um pouco assim essa a sua trajetória de formação e até chegar essa posição de diretor da Agência Espacial Brasileira. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, Júlio. Um prazer estar aqui com os colegas. Uma saudação aí para todos os colegas que estão online nessa conversa. Eu sou o Rodrigo Leonardi. Eu atualmente estou diretor, né? A gente nunca é diretor. É um cargo, esses cargos são transitórios. Atualmente eu ocupo o cargo de diretor de gestão de portfólio da Agência Espacial Brasileira, o que significa que eu estou cuidando dos projetos que o Brasil executa no seu Programa Espacial Brasileiro, tanto na área de acesso ao espaço, né, nossos veículos suborbitais que a gente desenvolve e veículos orbitais que a gente ambiciona ter em um futuro próximo, os nossos satélites, com especial destaque para os satélites e para as aplicações de observação da Terra, e também toda a infraestrutura de solo, segmento de solo, né, necessário para a gente poder executar esses projetos. Então, é um portfólio bem, digamos, transversal e com inúmeras iniciativas, muitas delas, obviamente, priorizando o atendimento à comunidade espacial brasileira, mas alguns também em parceria internacional, sendo que mais recentemente a gente tem começado a pensar as questões de exploração espacial, que é um capítulo novo no nosso programa e que meio que se correlaciona aí com essa tendência de futuro que a gente vem observando no cenário internacional, principalmente no marco dos acordos Artemis. Não podemos esquecer que a China também tem uma visão de futuro com relação à Lua. Todas essas visões são visões de futuro. Se materializarem, elas podem abrir um novo capítulo na exploração espacial da humanidade, porque são visões de futuro que almejam retornar à Lua, mas dessa vez para ter uma permanência contínua e permanente lá, né? Então, existem inúmeros desafios, não só como chegar na Lua, como o principal deles, eu diria, que é permanecer lá. Quanto à minha carreira, bom, comecei como todo mundo, né, como estudante. Então, eu fui para a universidade, me graduei em matemática e depois da universidade eu tive interesse pela área espacial e tive a oportunidade de fazer um mestrado e um doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais na área de astrofísica. E eu costumo pensar que o meu caminho para estar envolvido nessas questões de espaço foi ciência. Então, inicialmente, antes de pensar em trabalhar numa agência, o que eu queria era fazer ciência de qualidade, fazer não, artigos em temas de astrofísica. E foi quando eu, ainda estudante, eu percebi que se você quer, em alguns temas, fazer uma ciência competitiva, né, de ponta, estado da arte, você tem que considerar a possibilidade de embarcar o seu experimento, a sua carga útil, num sistema espacial, num satélite, e para o espaço, né?
Acho que o satélite mais famoso de todos, o Hubble, deixou bem claro que existem grandes vantagens de você fazer experimentos, principalmente em astronomia, a partir do espaço. Foi assim que eu comecei a entender, ok, mas se eu tenho uma carga útil, o que é um satélite, como é que a gente coloca lá dentro? E durante muito tempo minha carreira foi nessa parte de ciência e eu tive, então, sempre perseguindo fazer ciência, a oportunidade de trabalhar em diversas organizações. Eu comecei como estudante na Universidade de Brasília, depois eu fui estudante de mestrado e doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tive a oportunidade de ir para o exterior, trabalhei na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, fiz um pós-doc lá. De lá, eu consegui fazer um networking já bem interessante, o que me permitiu ir para a Europa, trabalhei na Agência Espacial Europeia nos Países Baixos durante um ano, na STEC, e depois eu fui trabalhar na Espanha, no Centro European Space Astronomy Center, que fica em Madrid também, responsável pelas missões de astronomia, astrofísica, arquivamento de dados. E depois de mais de uma década no exterior, chegou a hora de voltar para o Brasil, né? A gente vai para aprender, a gente vai para ganhar experiência, mas assim, a gente tem que retornar para o nosso país e trazer esse conhecimento, tentar fazer coisas para o Brasil, num contexto muitas vezes desafiador, principalmente em termos de não só tecnológicos, como políticas de governo, orçamento, etc. E quando eu vi, eu estava trabalhando na Agência Espacial Brasileira. Entrei em 2017, então já estou completando 9 anos de agência e tem sido um trabalho desafiador, mas muito grato. Eu hoje tenho a oportunidade de estar trabalhando com inúmeros projetos, e mais do que isso, com pessoas, né? Porque no final do dia os projetos são organizações, as organizações são pessoas, e a gente nunca para de aprender. É uma área, assim, se você pode até começar a trabalhar no espaço, mas assim, a gente nunca para de aprender, é surpreendentemente uma área motivadora. Então, se você gosta de se sentir desafiado e de estar sempre expandindo o seu entendimento sobre essa área, espaço é uma área na qual você pode dedicar uma vida inteira e sempre vai ter um assunto novo para tratar. É isso, Júlio. Seu áudio está desativado. Certo. Muito bom. Eu vou aqui para uma primeira pergunta aqui, que é, inclusive, é o tema da nossa chamada, né? Você me corrige aí alguma informação aí que esteja, assim, não esteja completa, mas a informação que eu tenho é que a adesão do Brasil aos acordos Artemis ocorreu em 2021, né? E, assim, a partir dessa assinatura, né, eu vi que, inclusive, foi uma orientação sua, uma visão sua também, do Brasil no contexto do programa Artemis, desenvolver ações de pesquisa na área de agricultura espacial, né? E eu queria assim saber de você assim quais são assim os já se você percebe já algum benefício dessa adesão nossa, né, do Brasil através da Agência Espacial Brasileira ao programa Artemis. Quais são alguns resultados que a gente já pode que você já percebe que é resultado dessa nossa participação no programa Artemis? Bom, então vamos por partes. Vou tentar ser bem didático na sua resposta. O Brasil, de fato, se tornou signatário dos acordos Artemis no ano de 2021. Então, foi um esforço do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na época, o ministro era o astronauta Marcos Pontes. Os acordos Artemis nada mais são do que diretrizes de alto nível que os signatários se comprometem a respeitar por ocasião da execução das suas atividades de exploração espacial, principalmente aquelas que envolvem a ocupação da Lua. Então, existem ali iniciativas como o uso pacífico, diretrizes que dizem respeito ao uso pacífico do espaço, eventualmente compartilhamento de informações científicas, proteger, obviamente, a Lua e outras diretrizes. Uma vez que o Brasil se tornou signatário, o Ministério envolveu diversas organizações, entre elas a Agência Espacial Brasileira, né, com uma pergunta muito honesta. E agora, de que forma a gente pode se engajar, né, agregar valor a essa nova iniciativa? Isso foi, então, em 2021. E quando nós, na agência,
nós não tínhamos uma resposta muito clara em 2021. Assim, para ser honesto, a resposta é: o Brasil nunca fez exploração espacial e não temos sequer um roadmap muito claro para a gente poder perseguir. Então, a AEB criou um grupo de trabalho que se debruçou sobre a questão de que forma uma nação emergente, que já tem um programa espacial modesto, já tem alguma capacidade, já tem alguma engenharia, mas nunca fez exploração espacial, pode, de certa forma, se atrelar a esse esforço num contexto aí agora novo de multilateralismo, várias nações, de certa forma, de forma cooperativa, tentando encontrar um caminho para o retorno para a Lua. Então, existem inúmeras roadmaps que você poderia imaginar, né? Existem inúmeras questões que você poderia estar trabalhando, como a questão de habitabilidade, que é muito importante, questão de infraestrutura, questão de acesso ao espaço, e outras. E o Brasil, depois da gente, digamos, um ano aí discutindo os detalhes, nós viemos com a seguinte estratégia: nós temos que fazer isso de forma gradual, né, e sustentável, isso, obviamente. Então, a gente não tem como lidar com todos os temas que se poderiam ser considerados num programa de exploração lunar, mas a gente poderia encontrar nichos de expertise onde o Brasil poderia atuar. E ficou claro para a gente, pelo menos na Agência Espacial Brasileira, que a melhor estratégia era começar por ciência. Então, nós procuramos os nossos cientistas, a comunidade espacial brasileira, perguntando que tipo de ciência, né, haveria interesse de explorar, caso a gente pudesse apoiar de alguma forma. Então, depois de inúmeras conversas, nós conversamos com inúmeras organizações, universidades, indústria, institutos de pesquisa. Nós selecionamos 2 projetos, né, que já estão, inclusive, sendo financiados, para ser, digamos, um embrião de uma contribuição do Brasil para esse capítulo da exploração lunar. Um deles é um microsatélite sendo desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, foi batizado com o nome Selenita, né? Que a ideia é a gente levar algumas cargas úteis para a questão de clima espacial e estudar campos magnéticos em torno da Lua em algum momento no final da década. Então, isso é o que eu chamo de uma missão clássica, né? Você fazer uma espaçonave ou um satélite científico que você, de alguma forma, com uma parceria internacional, leva para a Lua e você faz alguma ciência ali com as cargas úteis que você consegue embarcar, né? E outra, então, digamos, o Brasil já fez diversos satélites e a gente é confiante de que a gente seria capaz de desenvolver um satélite desse, mesmo sabendo que existem alguns gargalos. Por exemplo, a gente não tem uma rede, um segmento solo com antenas de espaço profundo, né? Deep Space Antenna, você tem que conseguir acesso a esse tipo de infraestrutura, mas com as parcerias corretas, isso seria contornável. E o investimento ainda é um investimento modesto, então estaria no nosso envoltório de expertise e capacidade de aportar as condições financeiras para executar um projeto desse. Então, já estamos financiando o Selenita e a gente espera que em algum momento a gente possa ter uma missão espacial brasileira em torno da Lua. Mas a gente também pensou assim, de que forma a gente pode encontrar nichos de expertise onde o Brasil reconhecidamente é um player importante. E a gente, acho que todo mundo sabe, a agricultura, o Brasil eu diria que é uma superpotência na questão do agro. E agro não é só fazenda, agro não é só plantar, né, fazer o plantio, são todos os métodos, toda a tecnologia, você estudar genética de grãos, toda a tecnologia, a infraestrutura que você precisa ter para ter uma agricultura competitiva. E o nosso agro é muito tecnológico, o nosso agro é muito científico. Então a gente imaginou o seguinte: se a humanidade tem uma visão de retornar para a Lua e ali permanecer, isso não vai ser possível se a humanidade não dominar as técnicas de cultivo num ambiente tão hostil como é o caso da Lua, que não tem atmosfera. O regolito é um solo que não é fértil, né? Enfim, você tem um gradiente de temperatura ali muito hostil, temperaturas muito altas e muito baixas. Tem a questão de água, que ainda tem que ver como é que a gente vai ter acesso a ela, a questão de produção de oxigênio e inúmeras outras. Então, a gente encontrou ali, se o Brasil tem, por exemplo, essa capacidade, muitas delas instaladas na Embrapa, que é uma empresa pública aí, com mais de 10 mil funcionários, trabalhando em questões inúmeras para o agro brasileiro,
Isso aí seria um tema de interesse. Aí nós conversamos com a NASA para ver se era um tema que seria de interesse, né, da comunidade científica internacional. Recebemos um feedback dos nossos parceiros internacionais que era um tema de grande interesse, de grande valor, e conversamos com a Embrapa para ver se a Embrapa poderia atuar nessa área. E a Embrapa também viu que seria um desafio que permitiria inúmeras, digamos, oportunidades de inovação, não só de levar essa tecnologia para a Lua, como eventualmente algum desses métodos, algum desses cultivos poderiam retornar para a Terra, inclusive alguns com algum modelo de negócio. Eu não sou um expert em agricultura espacial, mas junto com a Embrapa a gente já vem discutindo há alguns anos, fizemos já 2 eventos, recentemente no ano passado fizemos o Simpósio Internacional de Agricultura Espacial, lá no Parque Tecnológico São José dos Campos, e eu tenho visto a comunidade espacial, não só brasileira, como a Austrália, a Itália, a Argentina, o próprio Estados Unidos, a China, outros grupos de trabalho também pensando e atuando nessa área. Então, é uma área que a gente acredita que, se o Brasil continuar insistindo, devido a toda esse know-how que nós temos de agricultura, a gente poderia aportar algo de qualidade. E imagina um futuro mais distante, onde você possa ter fazendas espaciais, né, na Lua, talvez em cavernas, ou talvez num domo, ou numa infraestrutura lá, e que parte disso vai ser tecnologia brasileira. Então, é uma maneira também de você pensar o que é a Lua de forma muito diferente, porque as pessoas têm aquela visão de a Lua é o astronauta, é o foguete, né? E não se limita a isso, né? Tem inúmeras outras oportunidades. Então, estamos investindo lá. Não significa que a gente vai parar por aí. A gente continua conversando com o pessoal. Por exemplo, nós temos uma Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Tem muitas oportunidades de astrobiologia se a gente quiser permanecer na Lua. Nós temos inúmeros cientistas aí pensando a questão. Então, começar por ciência, eu acho que para uma nação emergente como o Brasil, é uma estratégia acertada. Eu tenho certeza que, junto com a nossa comunidade, a gente, além dessas 2 oportunidades que eu mencionei, a gente vai identificar outras, e uma vez que esses resultados começam a aparecer, né, a gente pode ter ali, digamos, um programa sustentável de exploração espacial ou exploração lunar, como mais uma, digamos, a iniciativa do nosso programa espacial brasileiro. Bom, eu acho que eu me prolonguei muito na resposta, mas eu queria trazer tudo isso que a gente pensou e que agora a gente está perseguindo e que não existia em 2021. Quando a gente fez em 2021, foi um acordo que a gente assinou, e aí a questão é, e agora, né? E agora, cada ano que passa, a gente tem um entendimento melhor e a gente está atuando num cenário internacional bem interessante. Ah, interessante, Rodrigo. Uma pergunta aqui é o seguinte: como é que você vê, assim, a gente teve agora a Artemis 2, né? A missão Artemis 2, está em preparação a Artemis 3 aí. E, assim, como é que você vê a participação do Brasil nessas próximas missões Artemis? Será que a gente consegue embarcar algum experimento? Como é que você vê essa questão da nossa. E o que é que tem sido discutido nesses encontros que você tem participado, como um encontro que teve no Peru, assim que você tem outros signatários também. É mais a questão vista sobre, de repente, padrões, protocolos, o que é mais ou menos a ótica o enfoque de trabalho desse grupo internacional, desses países signatários? Na verdade, são duas Tá. perguntas, né? Então vamos começar pela primeira pergunta. A NASA está promovendo aí missões em sequência. Cada missão que vem, ela é um pouquinho mais ambiciosa que a anterior, né? Eles estão sendo, digamos, bem cuidadosos em garantir que cada missão eles conquistam algum objetivo que eles querem entregar, e depois eles passam para um segundo passo. Então, nós tivemos a primeira missão Artemis 1, que era só né, o veículo lançador SLS indo com a Orion lá para a Lua e retornando sem nenhum, não era um voo tripulado. Nesse segundo, eles já fizeram um flyby pela Lua com a intenção de com a intenção, não, levaram 4 astronautas que retornaram são e salvos para a Terra, e eles têm agora um terceiro, que eles vão testar a interface de como é que você pode, da Orion, que é a espaçonave que leva o astronauta, né, chegar na superfície da Lua
E existe aí, pelo menos a versão atual do cronograma, que talvez no Artemis 4 a gente já tenha, então, um pouso ali tripulado na superfície da Lua, e aí você teria uma sequência de missões, Artemis 5, Artemis 6, Artemis 7. A NASA acha que a partir de 2032 a gente já vai ter uma semipresença ali na Lua dessas missões. Esses cronogramas estão sempre sendo atualizados, eles podem até escorregar um pouco no tempo, mas em algum momento a gente vai ter um fluxo de missões para a Lua, e sim, o Brasil, quando tiver suas cargas úteis de qualidade, estará entrando em contato com a NASA para procurar uma carona. A NASA já tem, nessas missões, entrado em contato com os signatários, explicando, olha, tem uma oportunidade de uma carona. No caso do Artemis 2, foram 4 missões de pequenos satélites internacionais, uma da Argentina, uma da Coreia do Sul, uma da Arábia Saudita e outra da Alemanha, cada uma delas com uma missão científica. A questão a da Argentina, que foi a missão Athenai, era para você coletar dados de GPS acima da constelação, eles foram a 70 mil quilômetros, então acima porque o GPS fica ali em órbita MEL, né? Então eles conseguiram ver como é que você consegue se localizar quando você está acima de uma rede de PNT, né? Por exemplo, eu acho que da Arábia Saudita foi para monitorar raio-x, solares, etc. Cada um teve uma ciência. E vai ter sempre uma oportunidade. O que eu ainda não tenho é uma carga útil para levar. Eu estou trabalhando no Selenita. Assim que o Selenita ficar pronto, certamente a gente vai pedir uma carona numa delas. Seria um pouquinho prematuro eu dizer se o Selenita vai pegar uma carona no Artemis 3, 4 ou 5. Né? Mas assim que houver uma oportunidade, nós acionaremos os canais aí de cooperação. Lembrando que a própria NASA não tem muito claro o que vai acontecer. Por exemplo, alguns dos gargalos da NASA é exatamente a questão de veículo lançador. O SLS é um veículo já foi qualificado, bem confiável, mas o custo do SLS é altíssimo. A gente tem visto aí críticas, não sei se a NASA tem apetite para manter muitas missões do SLS. E aí você tem, por exemplo, a SpaceX tentando desenvolver aquela espaçonave deles, como é que chama mesmo? Starship. A Starship. Isso. A Starship que ainda não está madura o suficiente. Então, existe uma visão de que se a Starship for qualificada, ela seria um veículo que a gente rotineiramente utilizaria para ir para a Lua. Então, só o tempo dirá quais dessas estratégias vão dar certo. Mas sim, nada disso tem valor se a gente não conseguir chegar à Lua. Então, estaremos trabalhando para, em algum momento, levar as nossas missões para a Lua. Espero ter respondido a primeira pergunta. Vamos agora para a segunda pergunta. Nesse meio tempo, os Estados Unidos têm conseguido, cada ano que passa, o número de signatários do Acordo dos Artemis vem crescendo. A última vez que eu li esses números foi uns 15 dias atrás. Estávamos em 67 nações signatários do Acordo dos Artemis. Muitas dessas nações são, inclusive, da nossa região da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Equador, Colômbia, o Brasil, México, acho que Panamá. Eu não quero aqui dar uma lista exaustiva, já se tornaram signatários. Então, existe, já, digamos, em todos os continentes você já tem signatários. E o que a gente vê, se você olhar aquelas bandeirinhas de 67 países, é que a maior parte desses países está na mesma situação que o Brasil. São poucos os países, naquela lista de 67 nações, que têm experiência comprovada. Eu acho que os Estados Unidos, com certeza, a Índia, né? Alguns países da Europa ali, mais para a questão da ESA, você tem a Itália, você tem a Alemanha, você tem a França, a Coreia do Sul teve um satélite científico que eles mandaram, a Arábia Saudita agora entrou para o clube, pelo menos que mandou um pequeno CubeSat, mas são poucos países. Então, assim, como é que você envolve um número muito grande de nações que não têm experiência, que estão ali procurando uma oportunidade? Para poder criar uma visão de futuro que é multilateral, né, a gente tem todo ano se encontrado, e cada vez que se encontra o número de países que aparecem são maiores, para discutir todos esses gargalos, todas essas dúvidas.
Nós tivemos uma reunião, um workshop dos signatários faz pouco tempo, foi no mês passado, foi organizado pela CONIDA, que é a Agência Espacial Peruana, foi lá em Lima, foi muito legal, a NASA apareceu, nós estávamos lá presentes e a gente discutiu todos esses temas. Eu posso até, se você quiser que eu seja mais específico, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha, no meu registro. Os temas específicos que nós discutimos lá foi mitigação de detritos orbitais e gestão de descarte na região lunar, para ter certeza que, sabe, que a gente não vai replicar lá na Lua toda a questão de lixo espacial que a gente já vê hoje na órbita baixa em torno da Terra, né? Também tem uma questão que é muito polêmica, porque a Lua é, um espaço que não é de mineração, né? É um espaço da humanidade, né? Mas aí como é que você vai poder operar as suas experiências, suas atividades lá, né, sem interferir nas atividades de terceiros? Então, essas questões aí digamos, de zonas de coordenação, onde você tem que ter um entendimento de quem está lá, o que está fazendo, é uma questão muito polêmica, que envolve aí também questões de direito internacional. A gente falou muito da promoção dos benefícios globais da exploração e principalmente da economia espacial. Vai ser muito difícil você ter uma atividade contínua na Lua se isso não for atrelado a alguma sustentabilidade. E eu falo sustentabilidade financeira mesmo. Se não tivermos modelos econômicos de exploração espacial, vai ser muito difícil. A gente vai até para a Lua, mas permanecer lá vai ser difícil. Então, tem muitas questões hoje, principalmente envolvendo discussões sobre se vai ser viável a gente ter mineração espacial. Existem alguns elementos que poderiam ter alguma aplicação comercial, mas a tecnologia ainda não está lá para explicar como isso vai acontecer. Tem um tema que eu já mencionei, que é como a gente pode envolver os países emergentes. E atualmente são 67 nações, então eu sempre brinco. Se tem 67 nações, tem 67 roadmaps diferentes de como você pode ir lá. E alguns ainda estão bem no princípio, investindo em atividades educacionais e de capacitação, né? E também uma questão que é muito importante, que é o registro de objetos espaciais além da órbita terrestre, né? E como você vai fazer esse registro, né? Para a gente ter certeza que todo mundo sabe o que tem ali, o que está sendo lançado em torno da Lua. E também um tema que é muito importante, tá, nos acordos, que é, digamos, compartilhamento de dados científicos, ter certeza que quando se faz ciência ali na Lua, essa ciência seja uma ciência que fique para toda a comunidade, não seja protegida por um país e os outros não têm acesso. Então, esses temas a gente tem discutido. Cada ano que passa, esse é o workshop número 4, né? a gente fica preparando temas de qualidade para trocar com os nossos pares. E esse diálogo, inclusive, nos ajuda a entender as dificuldades, algumas delas são comuns a todos, atender planos de mitigação, contornar, e simplesmente e também ter certeza que as nossas visões, as nossas preocupações para, seja lá como a exploração espacial vai se desenrolar, sejam pelo menos levadas em consideração ou comunicadas para os nossos parceiros. Excelente aí. Só um instantinho aqui. Eu, assim, em relação à questão do Programa Espacial Brasileiro, assim, quais seriam os principais desafios que você percebe para o futuro do programa, né? Já que você falou aí, que tem uma certa equivalência entre o Brasil e outros países também. Qual seria, assim, o desafio para a gente estar numa posição mais competitiva em relação a, assim, de maior capacidade de inovação também nesse cenário aí? O que é que você acha aqui? Bom, vamos. Tem uma pergunta, tem uma resposta que é sempre trivial, mas ela também às vezes, se a gente fica muito preso nela, a gente termina ficando muito pessimista. Então, que é uma questão de existe sempre um gargalo de recursos disponíveis para você investir na atividade que você pretende realizar, né? E também tem uma questão de, às vezes, vontade política, de se aquilo é uma prioridade de governo ou não. Então, como esses dois problemas a gente não controla, eu costumo dizer que, como agência, eu preciso tirar eles da equação e dizer como que a gente poderia fazer uma atividade espacial
que sejam interessantes para o país. Depois a gente vê quanto custa, e se o país não quiser pagar, não tem importância, mas não faltou uma, uma explicação do que o Brasil deveria ou poderia estar fazendo numa determinada área. Então, assim, nós temos que dar essas rotas tecnológicas e explicar a importância, a relevância dela. Algumas delas não vão sair do papel. Eu acho que para o programa espacial brasileiro, a principal vantagem que a gente tirou até agora é que agora, seriamente, nós podemos discutir exploração espacial. Convenhamos, antes de 2021, na agência, em 2020, eu já trabalhava na agência, se eu falasse numa entrevista que eu estava pensando em fazer uma missão para a Lua, eu ia ser criticado. Iam falar, esse tecnologista da Agência Espacial Brasileira não está entendendo o que ele tem que fazer. Ele está num país com problemas os mais variados, sociais, econômicos, e ele está querendo ir para a Lua. Eu seria tratado muitas vezes de forma não séria, né? Então, era difícil você propor qualquer iniciativa nesse sentido. Quando a gente assinou o 2020, em 2021, apesar de a gente não saber muito bem o que a gente ia fazer, eu enxerguei isso como uma oportunidade. Agora, seriamente, eu tenho, como agência, que pensar de que maneira a gente pode se envolver. Então, isso abriu muitas portas, tanto é que agora a gente tem aí duas iniciativas sendo já trabalhadas. Espero que venham mais. Só que nós estamos aí num hiato em que muita coisa ainda precisa acontecer, coisas que não necessariamente dependem do Brasil. E por mais que a gente queira ter o controle das nossas atividades, no caso da exploração lunar, só tem um caminho que é viável, que é cooperação internacional. Então, nós precisamos de um parceiro internacional para viabilizar o acesso à Lua. Acesso esse que o Brasil não tem no momento e para ser franco, nós não teremos num futuro tão próximo, ou até distante. Não existe nenhuma iniciativa no Brasil da gente ter um veículo lançador próprio para ir para a Lua. Então, seja lá o que for acontecer na próxima década e na seguinte, nós temos que, do ponto de vista diplomático, ter certeza que temos os parceiros internacionais adequados. E isso, num momento em que a geopolítica é sempre algo também que foge ao seu controle, significa que a gente tem que estar trabalhando com mais uma camada de complexidade, que é essa camada de diplomacia e geopolítica, para ter certeza que, depois de um esforço da nossa parte, a gente não se vê cerceado da possibilidade de levar a ciência e cargas úteis brasileiras para a Lua. Mas veja bem, é uma oportunidade, e o que eu vejo também é que depois que a gente começou a pensar, depois que a gente assinou o acordo, a nossa comunidade tem amadurecido. Porque a nossa comunidade também está começando a pensar, começando a prospectar, começando a informar a EB das possibilidades, e isso vai ser um esforço de nação. Se a gente for para lá, não é porque uma agência espacial brasileira decidiu ou alguma coisa, é porque a gente vai ver valor de que uma determinada entrega atende a um segmento da nossa sociedade. E eu vejo que no final do dia, a principal coisa que a EB tem que fazer, a Agência Espacial Brasileira, é entender quais são os anseios da nossa comunidade espacial, na medida do possível atender. Então, eu fico muito feliz de ver que tem uma comunidade que está cobrando mais detalhes da EB, que está cobrando mais iniciativa da EB, que quer saber de que forma elas podem se envolver. Então, significa que é um tema que cada vez mais está ganhando tração e atenção da nossa comunidade. Se a nossa comunidade tivesse, digamos, indiferente a todos esses temas, nada disso sairia do papel. Então, eu convido aí não só a comunidade, como as nossas sociedades científicas, SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, todas essas comunidades, a começarem a pensar o que vai ser esse mundo no futuro. Porque é um mundo, pensa bem, se a humanidade for para a Lua e ali se estabelecer, e aquilo for um entreposto para em algum momento ir para Marte, mesmo que isso demore 20, 30 anos, do ponto de vista da história da humanidade, é um piscar de olhos. A gente está vendo um momento único na nossa história
em que a gente pode se tornar uma espécie interplanetária. Se você para pensar isso, se você para seriamente para pensar isso, como cientista, como engenheiro, como sociólogo, como que você quiser, é um capítulo assim, assim, único na história da humanidade, né? E eu espero que o Brasil não vai estar liderando isso, mas eu espero que a gente pegue uma carona e possa fazer aportes de grande valor para esse capítulo aí. Talvez em 2040, quando a gente olhar para trás, a gente vai poder entender como tudo isso aconteceu. Inclusive, uma pergunta que eu estava preparando para você aqui é sobre. A gente tem vários participantes aqui, e uma das perguntas é assim, como é que você percebe que, de repente, universidades, startups, empresas, centros de pesquisa, como é que eles podem. Será que existe oportunidades deles participarem desse acordo Artemis ou da própria nova economia espacial, do New Space? Como é que você percebe isso? Porque muitos dos que estão aqui são da academia e visualizam até a criação de startups também, né, de atuarem nesse setor da New Space. Então, como é que você visualiza isso, assim, essa integração com integração ou Bom, não, né, do Artemis? tá bom. Se você é universidade, eu vejo um caminho que é óbvio, que é continuar fazendo o que as universidades fazem, que é pesquisa e ciência. Né? Então, existem inúmeros temas de pesquisa científica que você pode fazer no que diz respeito à questão de exploração lunar. Então, essa aí. A universidade costuma ser muito ágil, principalmente os cientistas, eles têm uma cultura de trabalho que não tem fronteira, né? Os cientistas procuram os seus pares nos congressos, nas organizações internacionais, onde quer que estejam, e unem esforços, então, para fazer ciência. Então, quanto mais cientistas estiverem pensando, propondo, produzindo, melhor. Para a questão da iniciativa privada, esse é um tema de grande interesse, né? Porque, como eu falei inicialmente, se não houver um modelo de negócio razoavelmente sustentável, eu não estou falando nem de lucro, mas que tenha pelo menos um retorno financeiro, vai ser difícil a humanidade voltar para a Lua e ali permanecer. Mas certamente o retorno que a gente está falando não está claro para ninguém e não vai ser um retorno a curto prazo. Não é um investimento que você faz agora e você vê um retorno imediatamente. Então, tem muitas empresas já pensando nos seus modelos de negócio. Basta às vezes você fazer uma pesquisa no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e assim, está sendo muito competitivo, mas é um terreno que, se você entrar, você tem que ter ciência que o risco é altíssimo, pelo menos no primeiro momento. O risco é altíssimo. Eu diria que muitas dessas empresas, infelizmente, elas não vão serem bem-sucedidas nos seus modelos de negócio se o modelo de negócio exigir um retorno a curto prazo. Então, se você entrar na questão de investimentos em torno da Lua, assim, faça isso com a cautela e o entendimento de que o seu retorno, o seu investimento é a longo prazo. Do contrário, por melhor intencionado que você seja, por melhor, digamos, por melhor que seja a ideia, inclusive se a tecnologia já estiver disponível, existe um risco muito alto do ponto de vista financeiro, a empresa startup ou uma empresa grande não conseguir sobreviver. A gente tem visto aí empresas grandes como a Blue Origin, né, SpaceX, fazendo seus investimentos. Nós temos outras, a iSpace, né, nós temos inúmeras aí aparecendo, algumas pequenininhas, né? Algumas delas, eu diria que sim, que elas vão ser bem-sucedidas, mas muitas delas vão ficar pelo caminho. Isso acontece com qualquer coisa que é nova na humanidade. Por exemplo, a internet. Quando surgiu a internet, ninguém sabia muito bem o que fazer com aquela tecnologia. Hoje nós temos empresas que ganham, faturam bilhões e bilhões e bilhões. Né? Algumas delas começaram em garagens, mas muitas delas ficaram pelo caminho.
Por quê? Porque é uma coisa que ninguém sabia muito bem como usar a internet para fazer dinheiro. Agora parece óbvio, né? Você olha para trás e fala, ah, nossa, se eu tivesse fundado uma coisa chamada Facebook, eu estaria bilionário. Mas na época era um investimento de risco. Então, eu acho que ainda não está claro para mim de que maneira o setor privado consegue fazer isso sem estar atrelado a um programa de governo. O que a gente tem visto nos Estados Unidos, né, por mais que os Estados Unidos diga que tudo é privado, é que essas empresas que estão dando certo é porque elas estão assegurando algum tipo de contrato da NASA, o que, portanto, ele, indiretamente é um recurso público, sendo subsidiado para a indústria. E a NASA está agora, por exemplo, estimulando, depois que a ISIS for descomissionada, a gente ter uma estação espacial privada. Então, já tem aí empresas propondo. Será que todas elas vão dar certo? Não sei. Você já tem a NASA propondo veículos lançadores privados indo para a Lua. Bom, será que todos eles vão dar certo? Também não sei. Mas haverá sim apetite para isso. Mas muitos desses contratos ainda vai ser, o pessoal gosta de falar em New Space, ainda vai ser Space bem tradicional. Ou seja, muitos desses contratos para essas empresas estarão em programas de governo. E eu vejo que o principal programa de governo líder é, é a NASA. O ecossistema europeu também está aí. Mas veja como a coisa é complicada. O ecossistema europeu investiu muitas fichas também ali, junto com a indústria europeia, na Gateway, que era uma visão bem ambiciosa de você ter uma estação ali orbitando, etc. E de repente a gente acordou um dia vendo o administrador da NASA dizendo: ah, Gateway, pensando bem, já não é mais não está na minha linha de tempo. E agora? Vai ter Gateway, não vai ter Gateway? E quem investiu na Gateway? Como é que fica? Então a gente ainda está nos primórdios em que as iniciativas, por mais bem intencionadas que tenham, elas ainda têm um risco, um risco inerente. Mas ao mesmo tempo, onde tem risco, tem oportunidade, né? Então, algumas delas vão dar certo e a gente vai ter alguns milionários que vão vir aí da Lua mais cedo ou mais tarde. Muito boa a resposta, viu, Rodrigo? Você veja que aí no caso dos Estados Unidos, né, a gente quando fala de participação empresarial são grandes empresas lá que estão envolvidas com isso, né? E agora tem também no caso eles também estão abrindo janelas de oportunidade para empresas menores de lenders, né? Mas assim são menores, mas são empresas milionárias também, né? São empresas de alguns avaliados em alguns milhões de dólares, né? Mas assim, eles têm feito, eles semana passada teve uma convocatória especial para novos players aí, mas eu acredito a princípio são empresas americanas, né? Não sei se você viu essa entrevista que teve, né, do presidente lá da NASA divulgando que parece que existem necessidades assim de soluções muito diferentes, né, para realizar essa atividade na Lua, né? Eu não sei se você viu essa entrevista que teve. Foi no evento Ignition? Foi esse? Você está se Acho que referindo? foi semana passada, eu acho. Eu não lembro Bom, exatamente. a NASA, a NASA tem sido uma incentivadora dessa questão do que se chama de privatização do espaço, que é no sentido de a NASA, por mais que seja uma agência grande, reconhecidamente muito competente, ela não consegue fazer tudo, né? Então, você tem que terceirizar. Você tem uma maneira de se tornar mais ágil terceirizando. Então, nessa terceirização, né, a NASA muitas vezes diz: olha, eu daqui 10. Eles são muito bons também em comunicar muito bem para onde eles estão indo, o que traz uma certa garantia ali para o empresário. Olha, a NASA está dizendo que daqui, sei lá, tantos anos, se eu puder prover esse serviço, ela compra. Mas a NASA também, ela nunca diz, vou comprar de você. Ela muitas vezes ela compete, ela promove a competição dentro da própria indústria, dizendo, olha, ela dá contrato para dois, três empresas tentarem desenvolver a mesma solução e já está claro, ela só vai comprar uma delas. Então, assim, duas dessas empresas vão ficar pelo caminho, e é isso mesmo. Ah, 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 então, faz parte do, do business. Existe sim a oportunidade de negócio,
mas a gente ainda não está muito claro para ninguém qual o negócio exatamente a gente está falando. Eu diria que o principal negócio agora seria habitabilidade. Habitabilidade, eu acho que é o grande tema. Eu não duvido que em poucos anos a gente vai ver aquele momento icônico de um astronauta retornando para a Lua. Bom, assim, a gente vai ver, vai. A tecnologia está tão avançada que a gente vai ver quase que em tempo real ali, ao vivo e a cores. Vai ter discurso, vai ser incrível, Uhum. vai ter experimento. E, por incrível que pareça, essa é a parte fácil, Júlio. Uhum. Chegar na Lua é a parte fácil. Ficar lá e estabelecer uma colônia permanente, nós ainda estamos muito distantes. E muitas das tecnologias que você precisa sequer existem. Então, eu acho que o grande desafio é a habitabilidade. E aí, nós temos inúmeras oportunidades para setores da economia que não se veem como parte da atividade espacial. Né? Por exemplo, a própria Embrapa não faz agricultura, esse negócio de espaço não é comigo, no máximo eles consomem serviços de imagem de satélites ou meteorologia para ali manter a agricultura, mas assim, eles não ficavam pensando, de repente eles se veem como um player, opa, quer dizer que se eu ter aqui um método de cultivo ou um grão geneticamente modificado, eu consigo fazer uma plantação na Lua? Pô, então eles entraram, estão se vendo. Daqui a pouco você vai ter construção civil na Lua. Mas não é construção civil que nem a gente faz aqui com o tijolinho ou o cimento que você compra no negócio. Você não pode levar esses materiais para a Lua. São muito onerosos. Você não pode levar toneladas de areia, cimento e pedra para fazer construção. Então, as infraestruturas que você vai desenvolver na Lua, né, você tem que usar recursos locais, né, in situ resources. Então, você vai ter que aprender a trabalhar com regolito, fazer infraestrutura de regolito. Então, existem inúmeros desafios, por exemplo, a construção civil. Construção civil, a gente sabe fazer ponte, a gente sabe fazer prédio, sabe fazer aqui na Terra. Fazer isso lá de novo, você tem inúmeros. Então, players de construção civil. Então, já falei de a indústria de alimentação, a indústria de construção civil, comunicação. Tudo que a gente tem de comunicação é em torno da Terra. Se você vai para lá, de novo, não tem um GPS na Lua, até para as questões de localização, etc., elas são mais difíceis. E, e a questão de saúde, para a medicina. Tá, então a gente vai ter uma colônia lá na Lua permanente. Então, aquelas pessoas estão lá, os astronautas ou os habitantes da Lua, não sei qual que nome a gente vai dar para essa nova comunidade, e o cara passa mal. Não tem um hospital ali na esquina para você ir. Como é que você vai tratar a saúde dessa pessoa? Não dá para dizer, põe no avião, no foguete e leva de volta para a Terra. Então, assim, saúde. Então, existem inúmeros desafios para a medicina que podem avançar a medicina e mais alguns desses métodos vão ser aplicados depois aqui para a gente. A gente já viu isso no passado. Muitas das tecnologias que hoje a gente utiliza, por exemplo, o CCD, que a gente utiliza em qualquer celular aqui nessas câmeras, foram desenvolvidas para fazer observações astronômicas. A gente até esquece. Então, assim, foi a curiosidade de você fazer um desafio, observar o céu, que hoje você tem isso aqui que a gente dá por garantido de que funciona. Então, esses desafios todos trazem inúmeras oportunidades. Por isso que eu falei, você tem que pensar fora da caixa. Né? Se você só pensar naquele modelozinho tradicional, ou foguete, ou astronauta, pode ser que você se veja limitado nas oportunidades de negócio. Agora, se você pensasse no tema, e eu fui em algumas conferências onde chegam os caras, que são visionários até demais, assim. Você fala assim, esse cara deve estar... Eu acho que ele aterrissou na época errada. Eu acho que ele nasceu entrou numa máquina do tempo e voltou para trás. O cara fala assim: não, aqui, ó, tá aqui, a minha cidade está pronta, tem sistema de esgoto, 1 milhão, 1 milhão não, 1.000 habitantes, tem isso, tem esse prédio, as pessoas moram aqui, as pessoas fazem aqui, as pessoas trabalham aqui, as pessoas se comunicam aqui. Cara, imagina como que vai ser isso. Então, assim, aonde houver humanidade, existe economia. Então, se de fato a gente, em algum momento lá na frente, tiver essa questão de colonização, não 2 astronautas tirando foto com a bandeira, não é isso. 100 pessoas morando na Lua, 1.000 pessoas morando na Lua, uma população de 10 mil pessoas morando na Lua.
Cara, uma vez que tem a humanidade, você tem a economia. Tudo que você imaginar é uma oportunidade de negócio. Só que, de novo, falando, isso eu estou avançando o filme lá para frente. Eu nem sei como chegar nisso, é só uma visão de futuro. Mas a gente já viu na história da humanidade que muitas coisas que no passado nos pareciam inalcançáveis, depois a engenhosidade humana torna elas realidade. Rodrigo, eu vou passar aqui para a reta final aqui do nosso bate-papo aqui. Tem algumas perguntas. Uma das perguntas aqui é da Jaine Garcia, é doutoranda na Federal do Rio Grande do Sul, e ela está perguntando aqui como a EB avalia o equilíbrio entre a adesão aos padrões técnicos dos acordos e a garantia de que as parcerias bilaterais em se traduzem em transferência efetiva de tecnologia e domínio de ciclo completo, evitando que a colaboração se limite a uma exceção do Brasil apenas como fornecedor de insumos científicos ou consumidor de infraestrutura estrangeira. Um pouco grande a pergunta aí, quer que eu repita? Ou se deu para. Não, eu acho que eu entendi a preocupação da colega. Assim, de fato, né? Assim, quando a gente entra nesses acordos, sempre tem uma pergunta, né? O que, que você está fazendo lá? É uma pergunta honesta, né? Ou seja, eu assinei um acordo, seja lá de que natureza, né? Por que, que eu fiz isso mesmo? Então, no caso da agência espacial, a resposta é simples. A gente sempre quer que essa iniciativa, esse acordo, ou o nome que se dê ao que está sendo fazendo, se traduza num benefício para a sociedade brasileira. Ponto. Dito isso, a resposta é simples, mas tornar essa resposta uma realidade não é trivial. Né? Então, essas questões todas que ela abordou são importantes. Os acordos Artemis não, vou repetir de novo, não contemplam transferência de tecnologia. E mais, é uma verdade que às vezes é dura de ouvir, ninguém ensina nada para ninguém. Os países mais avançados são mais avançados porque eles investem em aprender sua própria tecnologia, muitas vezes de forma competitiva. E quando existe uma transferência de tecnologia, muitas vezes de tecnologia que não é o estado da arte. É uma tecnologia que para eles já está meio que dominada, obsoleta, eles podem passar para frente, porque eles estão trabalhando nos novos temas, nas novas fronteiras. Então, se você quiser ser dono do seu destino e autonomia, você tem que investir. E é um caminho tortuoso, difícil, muitas vezes frustrante, mas é a única maneira de você adquirir tecnologia é você perseguindo isso de forma incansável. O outro dia alguém me perguntou se estávamos numa corrida espacial. Eu falei, olha, nós já estamos numa corrida espacial desde 1957, e se você não percebeu, a gente nem percebe que está numa corrida, já está a corrida, já deram a largada há muito tempo, e a gente nem ouviu o pito do apito do cara, a gente nem saiu ainda estamos vestindo a meia, vai, corrida aqui, para onde que tem que correr? Então, assim, de fato. Agora, existem oportunidades de transferência de tecnologia, existem sim, o Brasil já participou dessas experiências, a gente tenta, na medida do possível, absorver essas tecnologias para a nossa indústria, para as nossas universidades, e a gente tenta sempre, quando a gente faz essas parcerias internacionais, ter certeza que a nossa contribuição é uma contribuição que é apreciada pelo nosso parceiro e que a gente não está ali só para tirar uma foto. Mas no caso específico da atividade lunar, eu diria que é um desafio adicional, porque a gente vai estar precisando, sim, de parceiros internacionais e mais. Também isso soa, às vezes, assim, a gente não gosta de falar isso, parece que a gente jogou a toalha. O Brasil não está liderando essa nova corrida espacial para a Lua, e durante muito tempo eu vejo que se a gente tiver um papel de destaque, vai ser em áreas muito especializadas. A gente tem que escolher os nichos de atuação. Mas de fato, às vezes a gente se pergunta se, se o tratamento que os nossos parceiros internacionais vão nos dar é recíproco digamos, adequado, né, para as parcerias que o Brasil deveria perseguir. Mas é uma pergunta importante e espero ter sido Muito, muito boa a resposta. honesto na minha resposta. Tem uma pergunta aqui da Alice Nakarato, que ela pergunta se
o Brasil tem alguma vontade de mandar astronautas brasileiros, já que faz 20 anos da missão do Marcos Pontes? Boa pergunta. Olha, o único astronauta que o Programa Espacial Brasileiro enviou foi o astronauta Marcos Pontes, na missão Centenário, 2006, de fato, completando 20 anos. Ele foi para a Estação Espacial Internacional e lá permaneceu uma semana, levou alguns experimentos brasileiros, e hoje ele é senador da República, foi ministro de Ciência e Tecnologia. Ele tem grande apreço pela atividade espacial. De fato, depois disso, nós descontinuamos. Nós não temos hoje um programa de voo tripulado. Não existe. Não, confesso que não tem nada. Se você olhar o programa espacial, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, não tem nenhuma atividade de voo tripulado. Nós tivemos recentemente um brasileiro que teve muita sorte, que ele fez um voo suborbital, que foi o Vitor. Qual é o sobrenome dele? Espanha. Enfim, isso, Vitor Espanha, eu conheci ele, muito simpático. Então, assim, nós tivemos um segundo brasileiro que teve a oportunidade de ir para o espaço já numa missão privada. Então, ele não foi como, digamos, como uma contribuição do Programa Espacial Brasileiro. Ele conseguiu por méritos próprios, né? Ir lá para o espaço. Nós recebemos inúmeros estudantes que nos procuram dizendo que eles querem ser astronautas, que como que faz, o que tem que estudar, para onde tem que ir, né? E a gente orienta, mas eu acho que a gente tem recebido convites, inclusive, para retornar para a Estação Espacial Internacional, e a gente tem declinado, até porque eu não tenho nem os recursos, nenhum programa de voo tripulado. Então, acho que a pergunta, que seria uma pergunta muito importante, e a minha resposta, já digo que é, eu gostaria sim, é por que a gente não retoma a questão de voo tripulado? Já que eu tenho iniciativas de acesso ao espaço, desenvolvimento de infraestruturas, desenvolvimento de competências e inúmeras outras, por que a gente não retoma a questão de voo tripulado? E aí a gente poderia, sim, com uma certa frequência, mandar um astronauta, ou uma astronauta, né? Pode ser uma mulher, por que não, para o espaço. E eu acho que já está na hora da gente voltar até essa conversa. Mas, no momento, não temos essa iniciativa. Então, já deixo aqui uma sugestão: reclamem. Exijam que a gente tenha um programa de voo tripulado. A insatisfação da comunidade, às vezes, ela termina servindo como, digamos, motivação para as organizações governamentais meio que se movimentarem e procurarem soluções. Então, se você acha que a gente tem que ter um programa espacial com voo tripulado, se você acha que na próxima década deveríamos ter de novo um astronauta, seja homem ou mulher, retornando para o espaço e ali levando o nosso conhecimento, exija que isso aconteça. O áudio, Júlio? Temos mais duas perguntas, aí a gente vai estar concluindo aí, né? Para terminar em torno de uma hora aí o nosso bate-papo. Tem uma pergunta aqui da Manuela Teixeira, eu acredito que ela é da área de nutrição, e ela está perguntando se existem perspectivas do Brasil desenvolver linhas de pesquisa ou programas específicos relacionados à nutrição espacial, ampliando a atuação de pesquisadores nessa área e colaborando com a alimentação em futuras missões lunares e marcianas. Tem sim, já tem. Tem uma iniciativa com a Embrapa, que eu mencionei, chama. Tem até uma rede de organizações de pesquisa brasileiras, 20 e tantas, chama Rede Space Farming Brasil. Dá uma procurada aí, se você tiver um buscador da internet, digita lá Rede Space Farming Brasil. É capitaneada pela Embrapa, com apoio da IB, inúmeras outras organizações parceiras, e eles já estão. Teve até um simpósio, né, no ano passado, artigos, etc. E eles estão pesquisando especificamente duas variedades. Me corrija aí, Júlio. O Júlio conhece mais do que eu. É questão de grão de bico e variedades de batata doce, para exatamente prover fontes de nutrientes aí para missões espaciais. Mas mais do que isso, não é levar a batata doce no bolso, que nem uma marmita, não. É cultivar ela no espaço de tal forma que você possa ter acesso a esses nutrientes lá na Lua ou no seu entorno. Mas é E um tema que a gente vê cada vez mais
ganhando tração. Ontem mesmo eu vi um trabalho na Argentina que eles estavam também vendo como usar quinoa para ir para a Lua. Então, eu já vi outros trabalhos. Eu não sou especialista no assunto, mas é fundamental para qualquer questão de habitabilidade você resolver isso. Outra coisa também é visualizar essa aplicação em missões análogas, né? Missões espaciais análogas, a gente tem interesse, Manuela, de cooperar com você aí. A última pergunta aqui é do João Gabriel Prado, né? Que ele é da Abreu Advogados em Lisboa. E ele está perguntando aqui, tendo em vista a crescente relevância dos programas europeus de autonomia no acesso ao espaço, como Horizon Europe, entre outras, como a EB vê a possibilidade de aprofundar a cooperação institucional e regulatória com entidades europeias? Então, a Europa também temos grande admiração e respeito por todas as conquistas que a Europa fez. Como região, a Europa fez um esforço muito grande de integração. Deixar aqui um abraço para os colegas da Agência Espacial Portuguesa também. A Agência Espacial Portuguesa foi criada já há alguns anos aí e a gente vem acompanhando. Inclusive, recentemente a gente celebrou um memorando de entendimento com eles e a gente a gente já coopera com a Europa, né? A gente pode sempre diversificar o portfólio e aprofundar as nossas parcerias. O que acontece é que muito do que o Brasil vem fazendo em termos de cooperação internacional e muito do que a gente vem fazendo no programa espacial brasileiro não é Lua. Lua, se comparado com o restante, ainda é um capítulo bem pequeno, muito inovador, muito desafiador, né? Que a gente é promissor, mas ao mesmo tempo é uma área aí que a gente ainda vai demorar alguns anos para ver os nossos primeiros resultados. Muito que a gente tem feito, e aí é onde o Brasil tem tradição, tem expertise, tem feito investimentos contínuos ao longo de várias décadas, é a questão de observação da Terra. E aí, por exemplo, no caso da Europa, a gente faz muito, as nossas comunidades estão muito bem integradas, a gente faz grande uso ali dos objetos da família Copérnicos, né? Muitos daqueles satélites, principalmente os Sentinel, são muito importantes para as questões, as nossas aplicações de monitoramento dos biomas nacionais. É, a questão de acesso ao espaço, alguns dos objetos que o Brasil lançou foram através de veículos lançadores europeus, por exemplo, o SGDC, que foi um satélite de telecomunicações lançado em 2017, foi com a Ariane. O próximo satélite que a gente vai lançar, que é o Amazônia 1B, que a gente está fazendo em parceria com a Argentina, a gente vai lançar com o VHC, vai ser do Centro Espacial de Kourou, que fica aqui, operado ali pela ESA. Nossas comunidades trabalham em conjunto, então, assim, existem já inúmeras iniciativas acontecendo com a Europa. E a gente está sempre aberto a trabalhar e aprofundar esses laços, em especial Portugal, né? Portugal tem a questão de somos países irmãos, né? Temos uma história, uma cultura, um idioma, não, que nos une. Então, assim, já deixar para o nosso colega aqui português, se quiser discutir aspectos específicos de cooperação entre Brasil e Portugal, nos procure lá na agência, estamos sempre abertos a dialogar sobre esse assunto. Excelente. Então eu vou. Só um instante. Opa. Pronto. Rodrigo, então eu deixo aí assim, os últimos minutos aí para você deixar uma mensagem final, alguma coisa, algum insight que você tenha tido aí, alguma coisa interessante que você tenha observado. Você está num evento na Argentina, né, também. Alguma coisa assim interessante que você está percebendo ainda para esse ano de 2026 aí, alguma coisa que você está pensando e que você acha que é interessante comunicar com a gente, se for possível, e deixar uma mensagem final aí para esse grupo. A gente está gravando também e depois a gente compartilha no YouTube. Bom, a mensagem final nunca tem não tem conclusão, né? Então seriam considerações aqui finais. Uhum. É, eu pessoalmente nesses últimos anos eu tenho tido
muito interesse em acompanhar o que a América Latina, a nossa região, vem fazendo, vem prospectando em termos de espaço. E eu tenho visto muitas oportunidades, não só no nosso Brasil e Argentina, que são dois players aí já com uma certa herança de atuação na questão, mas tem surgido novos países que eu acho que a gente tem que trabalhar mais a cooperação com eles. Chile, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, não vou deixar ninguém para trás, Peru. Então, assim, a Agência Espacial Brasileira tem feito um esforço da gente estar mais presente aqui nos países com os quais a gente tem uma fronteira, a gente divide o mesmo continente, porque também surgem oportunidades muito interessantes. E elas surgem também num framework, muitas vezes, de a gente talvez compartilhe as mesmas dificuldades na execução dos projetos, mas existem grandes oportunidades. Então, a gente tem feito aí um esforço de estar mais presente aqui no entorno da América Latina e tem grandes oportunidades aqui também a gente poderia estar fazendo uso. E, ao mesmo tempo, a gente quer trabalhar com o mundo todo, né? O Brasil ainda tem essa característica que vem da nossa diplomacia, de que nós temos um diálogo com todas as nações do mundo. Espero que a gente assim continue. Então, estamos sempre abertos a dialogar e cooperar com as nações amigas. Ok, excelente. Então, pessoal, a gente está concluindo aqui esse bate-papo aqui. Agradeço a disponibilidade de Rodrigo aí para ele estar realizando essa comunicação, apresentando algumas as ações, atualizações aí sobre a Agência Espacial Brasileira. A gente compartilha depois o link da gravação para vocês também. Entre em contato comigo para estar recebendo esse link. A gente vai compartilhar no YouTube e também nas redes sociais aí, no LinkedIn também. Então vocês vão poder, quem chegou um pouco depois vai poder assistir de novo. E então, Rodrigo, muito obrigado. Sucesso aí, aí na Argentina aí no evento. E um abraço, pessoal, e obrigado pela participação de vocês. Em breve a gente deve estar programando um outro evento virtual também. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Júlio. Um abraço a todos aí que ficaram aí com a gente. Abração. Tchau. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.